você gosta de fazer umas apostas na loteria? Então fica comigo que hoje eu vou compartilhar com você uma oração ou uma afirmação. Isso aqui é uma história verídica, tá? De como Joaquim, ele ganhou na loteria no ano de 1988. Eu vou compartilhar com você a oração que ele fez, né? Essa história está nesse livro aqui também, né? Que como usar a magia para atrair riquezas. É uma história verídica, tá, gente? Isso aconteceu no ano de 1988 em São Paulo. Aqui fala, né, que Joaquim era um simples operário da indústria civil, trabalhava em São Paulo, acordava às 4 horas da madrugada para ir para o trabalho, pegava um trem do subúrbio superlotado, né, e fala que ele, aqui também, aos 26 anos de idade, ele tinha 2 filhos e uma esposa, né, que quando podia ajudava ele fazendo alguns serviços domésticos. E fala assim que ele tinha uma vida muito, muito pobre, passava por muitas dificuldades, né? E aí, gente, deixa eu ver aqui, onde fala que ele fez, um dia, indo para o trabalho, Joaquim levou a sério a sua decisão de mudar de vida. Ele já estava cansado daquela pobreza que ele se encontrava e ele resolveu mudar de vida, sair daquela vida, né? Então, ele disse para si mesmo essas palavras, né? Que seria uma oração ou uma afirmação. Deus existe. Ele não me colocou neste mundo para sofrer, nem os meus filhos. Ele vai arranjar um meio de vida melhor para mim. Vai me dar muito dinheiro para eu fazer tudo que sempre tive vontade de fazer. A partir de hoje, vou dar um pouco do que tenho, do que ganho, a alguma pessoa que necessita mais do que eu, até o fim da minha vida. Viu? Ele fez uma oração, uma afirmação e fez um propósito com Deus, né? E a partir daquele dia, Joaquim reservava sempre algum dinheiro, algum trocado para doar para alguém, né? Aqui fala que tinha dia que ele não tinha dinheiro, que ele chegava a sua própria marmita, né? Ele doava para alguém que pedia, né? Passou-se uns dias, 10 dias, depois de estar cumprindo esse ritual de doar algum dinheiro que achava, algum dinheiro, comida, né? O que ele podia doar, ele doava às pessoas estranhas. Aí, passados 10 dias desse ritual, o Joaquim achou uma nota, naquela época era de 5.000 cruzeiros, meio amassada no chão, próximo à calçada, né? Ele agachou, pegou a nota, limpou, né? E guardou no bolso. Mas durante o trajeto para casa, ele teve a curiosidade de olhar a estampa impressa e reparou a numeração da mesma. E os números eram, gente, olha, ele jogou na quina: 24, 35, 47, 80, 82, né? E aí, então, na mente dele surgiu a ideia, né? Ele separou esses números, né? E ele teve a ideia de jogar na loto, na quina, né? E naquela mesma semana,
naquela mesma semana ele jogou, né, e ele pensou, quem sabe uma sorte não puxava a outra. E para surpresa do Joaquim, né, que quase morreu de felicidade, quando foi conferir as dezenas do sorteio número 507, eu já conferi também, da Quina, e constatou que havia ganhado sozinho o prêmio da Quina. A soma foi gigantesca e no dia seguinte estava Joaquim hospedado num hotel 5 estrelas, com toda a família, pensando no que ia fazer com toda aquela fortuna, né? E aqui conta, gente, né, que até quando eu li esse livro aqui, fala que até nos dias de hoje, não sei se, né, que ele fez aquela promessa e ele continua, né, cumprindo, né, de estar dando as suas as doações, né, que ele havia prometido, conforme está aqui no livro. Então, o Joaquim, ele usou, né, o poder da mente, da lei da atração, né? Ele foi firme, ele fez uma afirmação, uma oração, que a partir daquele dia ele iria mudar de vida, né? Ele pediu ajuda para Deus, né? E Deus atendeu e ele se tornou um homem milionário, usando o poder da mente, o poder da oração, o poder da afirmação. E isso, gente, é muito importante, né? A gente usar as palavras, a gente saber usar as palavras, oração, isso é tudo muito importante na vida da gente. E era essa história que eu queria compartilhar com vocês, a história do Joaquim, que ele ganhou sozinho o prêmio da Quina no ano de 1988. Então, ele decidiu que ele ia mudar de vida e ele afirmou que Deus, né, iria arrumar meios para ele sair daquela vida. Ele acreditou no poder da mente, a fé, né, teve fé que aquilo ali ia acontecer e Deus colocou tudo aquilo ali no caminho dele para que ele se tornasse um homem milionário.